Como dizer o preço sem a cliente achar que tá caro? Olha a pergunta. Como que a gente fala o preço do serviço sem a cliente achar que tá caro? Bom, eu costumo sempre devolver essa pergunta quando as minhas alunas fazem, quando uma profissional faz aqui na análise de perfil. E eu pergunto assim: se você me fez essa pergunta, é porque provavelmente você tá achando que o seu serviço tá caro. E aí, o que acontece? Se você acha que tá caro, é óbvio que a sua cliente vai achar que tá caro. Por quê, gente? Porque tudo que eu acredito que nós somos um campo de energia. Nós somos um conteúdo de um montinho de informações. E tudo que tá na nossa cabeça, mesmo que às vezes até a gente não queira passar, a gente passa. Porque essa energia, ela é conectado, você conecta com ela. Então, quando você vai falar o seu preço e você tá com medo dela achar caro, é porque provavelmente você tá achando que tá caro. Você tá medindo o bolso da sua cliente com o meu bolso. Com o seu bolso, quer dizer. Né? Você tá medindo o bolso dela com o seu bolso. Pensa o seguinte, imagina, tem uns salões em São Paulo que cobram, e eu sei porque eu já mandei mensagem perguntando quanto que é o valor de uma mecha, quanto custa para fazer uma mecha. E tem mechas lá que eles cobram R$2.800. E vamos pensar que aquela profissional que tá fazendo aquela mecha, que é uma colaboradora do salão, né? E não tô falando do dono que tá fazendo, mas é uma colaboradora do salão, provavelmente, muito provavelmente, aquela profissional vai achar caro fazer essa mecha, a cliente pagar R$2.800. Só que ela vai achar caro porque ela tá medindo o bolso da cliente dela pelo bolso dela. Porque ela, na cabeça dela, fala assim, cara, eu nunca pagaria uma mecha R$2.800. Só que esse R$2.800, quem tá cobrando é o salão. É toda a estrutura que o salão dá, é todo o glamour que aquele salão envolve, é o que ele representa para a pessoa que frequenta aquele salão. Só que com certeza ela acha caro. E sabe por que eu sei disso? Porque eu mandei uma mensagem para essa profissional no Instagram dela. E quando eu mandei essa mensagem para ela, ela já me ofereceu um desconto sem eu nem perguntar. Eu nem pedi o desconto, eu falei, quanto que é a mecha? Aí ela falou que era R$2.800 e que tinha, o que incluía, né? E que incluía uma reconstrução e tal. E ela falou assim, não, mas olha, eu consigo fazer um desconto. Antes de eu nem pedir desconto pra ela. E ela já foi me dando. Por quê? Porque provavelmente na cabecinha dela, na mentalidade dela, ela acha caro. E aí, gente, se você acha caro, você vai conectar essa informação com aquela pessoa. E aquela pessoa também vai achar caro. Então, por que eu faço esse tipo de pergunta? Porque eu acredito que a primeira mudança, ela é aqui, ó, interna. E eu falo isso de carteirinha porque eu passei por isso, né? Eu já falei, eu acho que não sei se vocês já sabem dessa história, quem aqui é nova provavelmente não sabe, mas eu tinha vergonha de falar que eu era vendedora. Sabe quando você vai fazer uma ficha no médico, preencher aquelas fichas de médico, de anamnese, ou enfim, ficha de cadastro? E as pessoas perguntam pra você assim, qual é a sua profissão? Eu tinha medo de falar que eu era vendedora, eu tinha vergonha. A gente colocava uns nomes mais chiques, tipo executivo de contas. Ou então eu colocava aqui, sei lá, eu era publicitária, qualquer coisa nesse sentido. E aí, quando eu comecei a fazer o meu estudo de autoconhecimento, eu entendi que se eu não mudasse a minha mentalidade, eu não ia resolver. E aí eu comecei a questionar a mim mesma. Falei, cara, como que meus clientes compram de mim se eu tenho vergonha de ser vendedora? E eu vendia bem. Mas por quê? Porque eu tinha uma técnica muito boa e eu era muito boa de atendimento, né? Mas aí eu falei assim, não preciso mudar isso. Então, quando eu virei essa chavinha em mim e quando eu comecei a praticar a venda humanizada, né, acreditando que eu tinha que vender sempre o melhor para o outro e para mim, e que a venda, ela não pode ser bom só para uma parte. Quando eu acreditei que eu estava, sim,
não só fazendo uma venda, mas oferecendo uma transformação de vida para aquela pessoa que estava comprando o meu produto ou o meu serviço, aí a chavinha virou. E aí eu comecei aí, de um faturamento aqui, eu fui lá para PQP. Aí eu voei. Por quê? Porque eu mudei a minha chavinha. A primeira coisa que eu fiz foi mudar a minha chavinha. E quando a gente muda essa chavinha é muito louco, porque um monte de outras coisas vão acontecendo. E quando esse monte de outras coisas vão acontecendo, a nossa mentalidade ela vai sendo validada. Isso você vai ganhando força. É como se alguém tivesse o tempo todo falando pra você, cara, esse é o caminho, esse é o caminho, esse é o caminho. E eu acabei de falar com uma aluna minha falando que ela tá perdida, que ela tá passando por questões, né? E eu falei assim, você tá fazendo a atividade da mentalidade, das crenças fortalecedoras? E ela falou, não. Eu falei, então não deixa de fazer. Porque quando a gente tá passando por um momento difícil na nossa vida, a gente começa a querer questionar tudo. Né? A gente começa, é como se você entrasse numa bolha da frustração e começa a dar tudo errado. Então você tem que começar a procurar elementos que te ajudem a sair dessa bolha. E o que são esses elementos que você pode procurar para sair dessa bolha? Mentalidade. É a única coisa que vai te tirar dela. É você praticar, exercitar a sua mentalidade. Sabe o orar e vigiar? A gente tem que orar e vigiar a nossa mente. Então não é à toa que a primeira atividade do treinamento com as minhas alunas é a mentalidade. É a blindagem emocional. Porque não adianta eu ir lá e ensinar toda a técnica de vendas para ela se ela não acredita que ela é capaz, que o serviço dela é capaz de transformar uma vida de alguém e que ela pode cobrar, sim, o preço justo por isso. De nada vai adiantar. Porque toda vez que ela for cobrar dessa cliente, ela vai se sentir insegura. Então, primeiro eu preciso trabalhar a mentalidade. Depois, eu ensino o que ela tem que falar, como que ela tem que falar, qual é o script que ela tem que ter na hora de falar com essa cliente, quais são os argumentos que ela tem que ter quando uma cliente fala que tá caro. Então, isso é um segundo passo. O primeiro passo, gente, é a mudança aqui dentro. E a gente exala pelos poros. Quando você tem medo de cobrar o seu valor, porque o preço não é só o preço. Se fosse só preço do produto, do serviço, não ia ter salão cobrando uma mecha R$ 2.800, R$ 2.800. Concorda? Ia estar todo mundo cobrando a mesma coisa. Então, tudo depende do que você agrega para aquele serviço que você presta. Quanto tempo você tem de experiência, qual é o resultado que você gera, o que você tem de cursos ali que você vai embutir naquele preço que tá ali, que para valorizar mais o seu trabalho, o seu serviço. Tudo ali tá incluído nesse valor que você tá cobrando ali, que é preço mais o valor. Então, se eu não mudo a minha mentalidade, eu provavelmente não vou conseguir cobrar o valor, ou até cobrar mais caro, e eu vou sempre me sentir insegura. E aí você vai conectar com essas pessoas, sempre. Então, a pergunta que eu quero, para finalizar essa pergunta que essa profissional fez para mim, que é para vocês aí se fazerem, para vocês responderem para vocês essa pergunta é: você acredita que você vende um super serviço? Você acredita que o seu serviço transforma a vida da sua cliente? Se sim, se você acredita nisso, cara, por que você não pode cobrar por ele? Por que você tem medo de cobrar por ele? Não! O seu serviço pode sim transformar a vida de uma mulher. Me transformou quando eu estava lá na depressão, que eu precisei de ajuda de vocês. Foram profissionais como vocês que me tiraram de onde eu estava. Então sim, vocês podem cobrar, mas primeiro, trabalhe a mentalidade. Primeiro é esse trabalho interno.